Camila Almeida, sou aluna do terceiro ano B. Olá, gente. Meu nome é Emanuele, eu sou aluna do terceiro ano integral. E estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, como todas as outras vezes, trouxemos mais um convidado especial e super importante, né? Trouxemos aqui João Batista. Ele está cursando mestrado, né, João? Isso. E ele é guia turístico, historiador e apaixonado pelo sertão. Concorda? Concordo, totalmente. E aí, João, conte aí um pouco pra gente como que foi tudo isso, né? Como que você chegou até aqui? Como foi sua história? Muito bem. Então, boa tarde, Camila, boa tarde, Manoel, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí no podcast Fala 7, né? Então, todos estão aqui também nos bastidores, fazendo todo esse trabalho. Agradecer ao Wilton, a vocês pelo convite de estar aqui, é um prazer imenso. E falar um pouco da minha trajetória, me remete lá o- a Canudos, né? Da guerra, mas a Canudos antes da guerra, né? Então, minha família viveu no Belo Monte de Antônio Conselheiro, a minha tataravó, Maria Ernesto, viveu no Belo Monte, um dos seus filhos foi batizado pelo Antônio Conselheiro, minha bisavó já nasceu na segunda Canudos, e eu sou de uma geração que nasce numa terceira Canudos, né? Então são três gerações, uma que vive no Belo Monte, uma que nasce na segunda Canudos e outra que nasce na terceira Canudos, que sou eu. Então eu nasci em Canudos, sou descendente de conselheiristas, de pessoas que viveram no Belo Monte, que seguiram Antônio Conselheiro nessa busca, né, por dignidade, por liberdade, esperançosos de que teriam uma vida mais digna nesse sertão. E eu trabalho assim, né, sou historiador, como você falou. Estou no pós-crítica, no programa de pós-crítica aqui da Universidade do Estado da Bahia, fazendo mestrado. E em Canudos sou membro do Instituto Popular Memorial de Canudos, que é uma instituição que organiza, uma das organizadoras da Romaria de Canudos, que é um evento que acontece já há 37 anos, que mobiliza uma série de pessoas, um movimento interreligioso que agrega pessoas vindas de vários lugares do país e que celebra a Canudos, que celebra Antônio Conselheiro, que celebra o Belo Monte, que celebra também as lutas populares nessa resistência que é o sertão, essa resistência. Então eu atuo como guia local lá em Canudos, recebo estudantes, estrangeiros, uma série de coisas, pessoas que vão para lá para conhecer e pesquisar Canudos, conhecer um pouco melhor. E eu sou um pouco disso, né? Sou João Batista de Canudos, né? É assim que as pessoas me conhecem por lá. Então é um pouco disso aí. Vocês fiquem à vontade para poder falar mais aí. João, ele é um historiador, né, da Guerra de Canudos. E o nosso podcast vai ser voltado para a história em si da Guerra de Canudos. Muito bem. Ô, João, para o pessoal que não está familiarizado, né, em toda a história de Canudos, qual foi a sua importância, você pode contar um pouco aí para a gente o que foi a história de Canudos e qual foi a sua importância para a história do Brasil, para o desenvolvimento do Pronto. Brasil? Olha, eu trago aqui uma fala do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna vai dizer que Canudos foi um dos momentos mais importantes da nossa história, né? Então, para se compreender o Brasil, é preciso compreender um pouco Canudos. Então, as pessoas que não estão familiarizadas com a história de Canudos, saber que história é essa, né? Que guerra de Canudos, como foi. Mas é uma história que começa a partir de Antônio Conselheiro, né? Vamos dizer assim. Então, Antônio Vicente Mendes Maciel nasce no Ceará em 13 de março de 1830, perde a mãe aos 4 anos de idade, depois é criado junto com o pai dele pela madrasta, já na juventude dele casa com uma prima, é traído por ela, então ele é, se torna professor, é escrivão, é um cara que estudou latim, francês, ensinou aritmética, português, Sabe um pouco de tudo, de né? tudo. Poliglota? Era um cara que assim que tinha gostava muito de ler, né? Então, se você vê os manuscritos do Antônio Conselheiro, você fica assim impressionado com a escrita dele, com a forma como ele escreve.
E Antônio Conselheiro, a partir de 1874, né, década de 1870, ele começa a peregrinar pelos sertões inspirado em um padre chamado Padre Biapina. Então, esse Padre Biapina era um padre que cuidava, fazia, construía casas de caridade para abrigar os pobres, né? Sobretudo naquele processo da Grande Seca, né? E ele estava desempregado, não é isso? Que ele tinha sido É, o, expulso da escola, alguma coisa assim? na verdade, o conselheiro ele ensinava nas fazendas, né? Ah, sim. Então, era contratado, às vezes, por fazendeiros para ensinar os filhos, né? Que era comum, né? Sim, Nessa época. Mas o conselheiro trabalhava no escritório em Ipu, então ele era escrivão, era rábula, né? sim. Chamava de rábula, que era uma espécie de advogado aprisionado, que não tinha formação, mas ele ajudava as pessoas a entenderem um pouco os seus direitos nesse sentido. Então, o conselheiro parte de Quixeramobim, do Ceará, resolve então construir igrejas, cemitérios, vai saindo de canto em canto, Bahia, Pernambuco, Alagoas, chega na região de Canudos em junho, né? Ou seja, retorna em Canudos em junho de 1893 e funda o Arraial do Belo Monte. Então ele inaugura lá basicamente a Igreja Velha de Santo Antônio, a reforma, né? Que ele havia iniciado em 1890, inaugura essa reforma da Igreja Velha e se estabelece. Então ele recebe da população dessa Canudos, que já existia desde 1854, era uma fazenda chamada Fazenda Santo Antônio dos Canudos, né? E o nome Canudos, para quem não sabe, é por conta de uma vegetação que cresce, como diz o Euclides da Cunha, de forma vertiginosa nas margens do rio Vaza Barris. Então, lá em Canudos, até hoje, você encontra essa vegetação, que é um canudo de pito, que era usado na confecção do cachimbos, né? Então, tinha os cachimbos de pito, de pitá, né? E aí, Fisicamente parece com canudo? é um canudo. É? Ele é ocado, lembra um pouco o bambu, Hum. mas você tem ele não tem aquelas dobras, né? Sim. Aquelas juntas. Então, ela é reto. Então, eu usei muito na minha infância para poder fazer alçapão, gaiola, essas coisas. Mas ele é Mas usado realmente como a gente utiliza um canudo ou... como a gente utiliza, não, mas na confecção dos cachimbos, porque tem que fazer o pito, né? Do Sim. cachimbo. Então, a minha avó mesmo usava o cachimbo feito com um canudo de pito, e ela pitava o cachimbo fazendo aquele barulho típico de quem pita o cachimbo, que é, né, pitando ali o cachimbo, soltando a fumaça, né? Sim. Um cachimbo geralmente ela usava minha avó, né? O fumo de corda, né? Como se chamava. Então era dessa forma. Então o nome Canudos, para que as pessoas saibam, vem dessa Bem disso. vegetação. E aí, às margens do rio Vaza Barris, o conselheiro basicamente se estabelece ali. Essa Canudos, que era uma fazenda com 50, 70 casas, começa a crescer porque você tem essa população que morava nas regiões circunvizinhas, ou aqueles que ouviam dizer que no Belo Monte se havia casas, terreno, terra, escola, e ninguém passava fome, né? Que o conselheiro Foram em sai busca. peregrinando pelo sertão dizendo o seguinte: vamos para um lugar onde corre rios de leite e barrancos de cuscuz, né? Conquistou o povo. Então imagina, né? Nordestino, Nós nordestinos, né? O que é que a gente gosta? Cuscuz, né? Falou em cuscuz, café e leite, não tem pra onde precisava de correr. mais nada. Não precisa de mais nada. Então, o que é que as pessoas fazem? Vamos ver o que é que tem nessa comunidade lá. Se esse Belo Monte existe realmente. Então, as pessoas chegavam lá, nesse Belo Monte, e viam que realmente se trabalhava ali o coletivismo, a solidariedade, a partilha. Então, você tinha ali o comunitarismo, vamos dizer assim, né? Então, a comunidade crescia, você chegava com sua família, não tinha uma casa, fazia-se um mutirão, né? Os batalhões, como se diz por aí, para construir uma casa para você morar com sua família. Que isso não era a realidade do restante do Brasil. Não era a Então, realidade. foi uma coisa que assustou, acredito eu, né? Muito, muito, muito. Então você imagine um cenário pós-abolição, né, que não teve abolição, coisa nenhuma, porque você Só no tem papel. só no papel. Então a princesa Isabel assina lá um papel, não se cria condições para que os homens e mulheres trabalhem, ganhem seu salário. É, a população, sobretudo negra e indígena, sofriam, sobretudo, esse processo de escravização ainda muito grande nas fazendas. Sim. Então, você tem lá essas mulheres e homens trabalhando nessas fazendas, sabem que em Canudos, no Belo Monte, lá em Canudos, havia tudo isso, então saem dessas fazendas, abandonam essas fazendas e vão para Canudos em busca disso.
né? Então, mais de 70% da população de Canudos era do povo negro, preto, que estava lá em Canudos trabalhando. Inclusive, tinha lá uma rua chamada Rua 13 de Maio, em alusão a todo esse processo de escravização, de libertação, vamos dizer assim, porque no Belo Monte houve, de fato, essa libertação, essa dignidade que as pessoas sonhavam. E aí você tem os fazendeiros escrevendo para a igreja, para o Estado, dizendo: olha, nossas fazendas estão ficando vazias. Ou seja, a mão de obra escravizada que estavam trabalhando naquelas fazendas não estão mais. Estão no Belo Monte, trabalhando pelo um coletivo, trabalhando para si, para o outro, mas de forma digna. Então, tem escola para o meu filho agora. Imagine, no pleno século XIX, no final do século XIX, onde a educação, muitas das vezes, era só para os filhos dos fazendeiros. Sim. E aí o Antônio Conselheiro chama duas professoras para lá. Contrata duas professoras para ensinar os filhos De de pretos, pretos, pobres, indígenas, pobres. escravizados. Então, imagine a revolta que isso causa a esses fazendeiros. Então, Canudos começa a incomodar bastante. E aí a igreja atende esse pedido. A igreja manda para lá os freis capuchinhos em 1895, em maio, para tentar convencer o povo de que aquela forma de vida era errada, né? Então, Tudo por capricho da elite. tudo por capricho da elite, sob a conivência da igreja. Então você tem a igreja chegando lá: olha, o que é que diz as escrituras, né? As escrituras dizem que nós temos que ser submissos às autoridades, porque vocês não estão sendo submissos. É, países na Europa, como a França, já aceitaram a república, porque vocês não querem aceitar. Então, essa lógica de dominação faz parte desse processo de colonização, e Nego Bispo vai dizer, né, uma grande liderança quilombola, vai dizer que esse processo, né, se dá, sobretudo, pela igreja, né, porque a igreja vai usar as escrituras para poder também escravizar, para dizer que você Para é fortalecer esse submisso, discurso. para fortalecer o discurso de colonização, de escravização, domínio, né, sobre o outro. Então, Canudos começa a entender que se tornou uma ameaça a esses fazendeiros, à igreja, nesse todo o processo. E aí Antônio Conselheiro fica à parte, mas o próprio povo expulsa os freis de lá. Aí em 1896, né, o conselheiro compra madeira, paga a madeira. Essa madeira não vem para Canudos, porque há uma disputa política também por lá, em Juazeiro, um juiz da comarca de Juazeiro, o barão de Jeremoabo, o fazendeiro que escreveu para os amigos, para o Estado, para a igreja, o Cícero Dantas Martins, e também o dono da madeireira, que era o João Evangelista, e uma outra figura, que era o ex-governador da Bahia na época, que era o José Gonçalves. Então, essa aliança de poder, esse jogo de poder, impossibilitou a entrega da madeira e também a vinda de um destacamento da Polícia Militar da Bahia para impedir que o conselheiro chegasse até Juazeiro para buscar madeira. E aí há o primeiro fogo, vamos dizer assim, em Uauá, no dia 21 de novembro de 1896. E aí começa a guerra. E essa madeira era o quê? Para construir mais casas, ampliar canudos? Era para quê? Seria para a cobertura da igreja nova. Imagina, Aham. população crescendo em Canudos, aquela igreja velha, chamada Igreja de Santo Antônio, não abrigava mais a multidão, e aí o conselheiro começou a construção de uma nova igreja, mais imponente, só que aí precisava cobri-la, né? E aí, como não tinha madeira suficiente na região, ele comprou em Juazeiro, ficava a 180 quilômetros de Em relação Canudos. aos custos, João, quem bancava, quem arcava? Era todo mundo? Então, em Canudos você tem a comercialização da pele, né? Sobretudo de caprinos, mas você tem o Pedrão, que era uma figura central de uma das lideranças, vamos dizer assim, do Arraial, que ia em canto pedir doações para a construção da igreja, né? Todas as igrejas construídas pelo conselheiro sempre tinham um aval da igreja, né? Da igreja católica, né? Do Vaticano, do arcebispo, enfim. Só depois de todo esse processo, com a vinda dos freis, do freis, dessa missão em Canudos, foi que as coisas começaram a ser dificultosas. Mas a igreja aqui em Crisópolis, por exemplo, que era o Bom Jesus, né? E outras reformas, o conselheiro sempre pedia autorização da igreja para poder trabalhar nisso. Inclusive, a igreja daqui de Aporá, se eu não me engano,
Também teve dedinho de Antônio Conselheiro. Ó, tá vendo aí como Ih, vocês não estão? sabia não. Sabia Aí não? Aporá, lá da Ah, sede. pois é. Em 1875, o conselheiro ele pede o pároco, se não me engano, na época era João José Barbosa, Hum. para poder reformar o cemitério, porque a igreja ele já tinha feito uma reforma e a igreja e o cemitério ele estava querendo reformar o cemitério. Sim. Só que o conselho disse, olha, eu quero é, reformar, eu quero fazer uma celebração lá e falar ao povo, aos fiéis, né? O conselheiro vai dizer assim, falar aos fiéis. Só que o padre disse, olha, você pode rezar o terço, você pode reformar, mas não pode falar aos fiéis porque isso compete ao sacerdote da igreja. O conselheiro começa ali a reforma, mas depois abandona, segundo o professor José Calazans, né? No Cartografia de Canudos, ele tem um artigo chamado Antônio Conselheiro Construtor de Igrejas. Nesse artigo, ele vai dizer, lá a respeito de Aporá, é justamente isso, né? Que ele abandona a reforma do cemitério. Mas ele, o conselheiro, passou por aqui, por Aporá, Passou por todo o canto né? do Nordeste. O Esse homem conselheiro, andou, viu? um andarilho, né? Sem retalho. E aí você tem a segunda expedição, né? Depois da primeira expedição contra Canudos, você tem o governo federal agora intervindo, né? Então, a primeira intervenção federal contra Canudos é a segunda expedição já com o exército brasileiro, né? Então, você tem o exército sob o comando do Major Febrônio de Brito, com 609 homens. Lembrando que a primeira incursão, né? A primeira expedição vem com 110, 117 policiais. A segunda já vem com 609 canhões, o Major. Só que aí eles são vencidos antes de chegar em Canudos, na Serra do Cambaio. Na Serra do Cambaio se formou ali o que nós chamamos, o que foi conhecido, chamado pelo Euclides e por tantos outros como Lagoa de Sangue. Porque houve um embate nessa lagoa chamada Lagoa do Cipó, os corpos caíam em volta dessa lagoa e essa lagoa se verteu em sangue. Então, até hoje existe um marco lá, o nome Lagoa de Sangue, por conta desse episódio que aconteceu lá em 19 de janeiro de 1897. Então, essa expedição bate em retirada, né, pede ao comando permissão para se retirar, bater em retirada, eles batem em retirada, mas não deixam feridos, armas, né? As armas que os conselheiros conseguiram pegar na segunda expedição são daqueles que morreram ali em volta, poucas armas, né? E nessa época, Canudos já tava com quantos habitantes? Olha, se você levar em consideração o que o Euclides escreve, o Euclides da Cunha vai dizer que a população de Canudos chegava a mais ou menos 25 mil pessoas, né? Hum. Quando o Antônio chegou de volta a Canudos, ele levou mais ou menos 8.000 pessoas. Eu vi um vídeo que falava sobre isso, que o Antônio fez as expedições deles e voltou mais ou menos com as 8.000 pessoas, prometendo esse cuscuz e esse leite. Na verdade, assim, o conselheiro ele consegue reunir um monte de gente, assim, nas suas andanças, né? Sim, Então as pessoas acreditavam que existia um lugar que oferecia dignidade para eles. Então, não eram 8.000, assim, e tal. Mas, exageraram então. quando se escreve sobre Canudo, Era quando fake se news. chega, quando o conselheiro chega em Canudo, vai dizer que tinha uma média de 800 mil Olha, pessoas, por aí, diminui aí lá a quantia. chegando com ele, né? Hum. Mas, a partir da permanência do conselheiro, as famílias dessas pessoas que vão chegando Foram se deslocando. foram se deslocando para lá. Então, Então, de vários cantos do sertão, né? O conselheiro passa aqui na região do Alto, né? Do Itapicuru, que compreende toda essa área aqui, essa região. O conselheiro passou em Tucano, enfim, Pernambuco, Alagoas. Então, muita gente vai sabendo, né? As notícias vão correndo, e as pessoas vão se chegando ali nessa comunidade, né? Só que é uma comunidade que assusta o clero, que assusta a república, uma república recém-instalada, né? Vamos dizer assim, recém-instalada, com interesses em banir totalmente resquícios da monarquia. E o conselheiro, embora não defendesse assim copiosamente a monarquia, ele acreditava que o administrador assim, do país, né, o presidente, enfim, teria que ser regido, nomeado por Deus, né? Então, naquela relação monarquia ainda, né? Nessa visão monarquística.
Então você tem Antônio Conselheiro pregando contra a República, né? Então essa pregação contra a República, contra o casamento civil, que foi instituído em 1891, o Estado laico, né? Então o Conselheiro era contra o Estado laico, contra o casamento civil, e nessa relação o Estado também precisa usar essa comunidade como uma espécie de bode expiatório para dar resposta a outros cantos no país também. Então imagine se outras Canudos nascessem nesse processo, né? Seria maravilhoso, mas Pro infelizmente Estado, não. pro Estado não. Então assim, assusta. É tanto que eles mandam para Canudos uma terceira expedição com 1.300 homens, mais de 150 milhões de cartuchos, muitos canhões, e que colocam à disposição desse exército um coronel afamado, o Coronel Moreira César, que lutou na Revolução Federalista, no Sul, no Rio Grande do Sul, e que era conhecido como corta-pescoço, né? Corta-cabeças. Então ele veio para Canudos para assombrar mesmo, era um nome de peso, né? Para poder chegar em Canudos e de fato acontecer. Só que Moreira César era um cara muito precipitado, colocou as tropas, submeteu a tropa ao cansaço, à fome, e quando chegou resolveu atacar no mesmo dia. Então, no dia 3 de março, ele é atingido no abdômen, levado para o acampamento e morre na madrugada de 4 de março de 1897. A tropa se dispersa totalmente, e aí você tem o coronel Tamarindo, né, que é daqui de Iambupe, da região de Iambupe, o Tamarindo, né, o coronel Tamarindo, que era da região de Iambupe, e que, vendo a tropa dispersa, diz aí, em tempo de Murici, cada um cuide de si. Viu? E aí se mandou. Bem unido. É, Bem e aí, unido. e aí tem até um verso que diz que quem tiver perna que corra para sair dessa gangorra, né? Então, Já ouvi. tem essa coisa da relação. Todo mundo saiu correndo, assim. Tem até uma coisa interessante que é do soldado Rock, na terceira expedição, que o pessoal começa a fazer homenagens ao Cabo Rock, porque o Cabo Rock, o pessoal dizia que ele defendeu lá os canhões, foi o único que conseguiu ficar lá, se ocupando dos canhões, da defesa e tudo mais. Quando de repente passou-se uns 12, 13 dias mais ou menos, o Cabo Rock aparece, né? A pessoa, mas você não tava lá? Eu tava lá correndo até hoje. Era tudo Eu mentira. fugindo daquele negócio. Chega a Então, ser engraçado, né? muito engraçado. Não, enquanto tá ali a comunidade ali em Canudos, enquanto as pessoas se deslocavam pra lá por conta dessa união, desse companheirismo, o Estado que tava contra fazendo esse papel totalmente ao contrário, cada um por si. Cada um por si. Né? Mas o Estado estava bem, bem juntinho com a igreja, com os coronéis, né? Latifundiários, para poder também dissolver essa comunidade. É tanto que na quarta expedição você tem duas colunas, você tem uma ideia, quase 10 mil homens, né? Envolvidos nessa guerra contra Canudos, na destruição. E aí você tem no dia 5 de outubro, né? A total destruição de Canudos, com a morte, né? Vamos dizer assim, de mais de 15 mil, 20 mil pessoas nesse sertão, esse derramamento de sangue terrível que foi essa história, né? Foi Canudos, a guerra contra Canudos, né? Massacre feito pelo exército. Então, muitas pessoas foram, todos, né? Basicamente, todos os homens que se renderam no dia 2 de outubro foram degolados, né? Mulheres foram degoladas, crianças foram mortas. Então, assim, foi Que absurdo. algo terrível. E foi uma coisa que não terminou ali, né? Então, foi Ali continuando, foi o assim. começo, né? Foi o começo, né, de certa forma. De uma tentativa de dissolver, destruir. Tem até um poema de Nego Bispo, né? Que ele vai dizer, olha, queimaram Palmares, nasceu Canudos, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. E aí ele vai dizer que continuarão nascendo outras e tantas comunidades, porque até eles cansarem de nos queimar, né? Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade, enfim. Ele vai Não vão dizer queimar a que história em a si. ancestralidade, a história, ela tá aí, a memória, né? Vocês estão aqui fazendo história em um podcast que vai estar gravado aí para todo mundo assistir depois, vai ficar para posteridade, Sim. né? Então muita gente vai estar sabendo dessa história aí, que não é fácil. Enquanto houver injustiças, vai ter pessoas para se revoltarem contra, né? Isso é verdade. Então, Ô, João, quais foram as principais causas políticas, sociais e econômicas que levaram ao conflito entre o governo republicano e a comunidade de Canudos?
Então, você tem aí essa coisa da República, né? A princípio. Então, você tem a proclamação da República, que foi um fator principal para isso. Então, eles precisavam dissolver qualquer resquício da monarquia. Canudos representavam uma ameaça. Inclusive, eles diziam que Antônio Conselheiro queria restaurar a monarquia. É uma mentira terrível, que diz que o Conselheiro queria reinar lá no sertão. Como rei. Como é. E aí dizia que o seguinte, que Canudos era um estado dentro do estado, né? Imagina. Então você tem essa ameaça. Canudos representava uma ameaça porque, de certa forma, essa mão de obra estava saindo dessas fazendas para lá. Então você tem um fator econômico, ou seja, as fazendas estão perdendo sua mão de obra barata, escravizada e que está indo para lá, para Canudos. Você tem a questão política, que envolve a briga entre os gonçalvistas, que eram os aliados ao ex-governador da Bahia, que era o José Gonçalves, e os vianistas, que eram os aliados ao atual governador, que era Luiz Viana. Então existe uma disputa política. Canudos estava no meio dessa disputa, né? Então o eleitorado de Canudos cresceu, né, de certa forma. Então você tem essa disputa entre os vianistas, os gonçalvistas e também outra figura central que é o Barão de Jeremoabo, né, que era o Cícero Dantas Martins, que é um carinha que tinha 61 fazendas, 59 na Bahia e 2 em Sergipe, né? Qualquer coisa. Bem humildezinho. Pouquinha coisa. Então, assim, é um cara que tem uma influência muito grande assim, né, nessas relações políticas de poder. E você tem um juiz no meio, né? Então, você tem essas figuras que estão brigando e você tem um juiz no meio que também tem uma certa desavença, um atrito com o Antônio Conselheiro. Ou seja, quando esse juiz era delegado aqui na região de Bom Conselho, em Cícero Dantas, o conselheiro passando com os seguidores incitados queimaram as tabuetas de impostos. Então, o juiz tem um atrito com o conselheiro nesse processo. 3 anos depois, na questão lá da relação Madeira e essa política toda, esse jogo de poder, esse juiz está no meio. E aí o juiz, a minha chance é agora para poder dar um troco. E aí Não. ficou dessa forma, né? E a gente, muito se fala, né, sobre essa visão desses adversários do conselheiro. Mas como era a visão do conselheiro dentro desse tanto de ações contra ele? Olha, o conselheiro era um homem pacifista, né? Então, você tem uma certa visão assim do conselheiro. Assim, muito difícil dizer assim qual era o posicionamento de Antônio Conselheiro com relação a todo esse jogo de poder, né? Sim. Mas o certo é que Antônio Conselheiro tinha a República como um anticristo, né? Então Porque ele, o novo assusta, né? Eu imagino naquela época, no todo período histórico. ele tinha a República como um anticristo. Então ele vai dizer que a República é o cão, né? Vixe. É o filho do cão, né? É o pai do cão. Então ele vai dizer o seguinte, que a República, ele vai dizer o seguinte, ele vai até trazer um exemplo, o Antônio Conselheiro, que eu acho bem bacana, que é de uma senhora que vende esteira na rua. Ele vai dizer, olha, a dona Benta vendendo suas esteiras na rua, lhe foi cobrado 100 contos de réis. Muito mais do que aquele produto valia, de imposto, né? 100 Sim. contos de réis, muito mais do que aquela esteira valia. E ele vai dizer, vejam o que é a República. É o cão, né? Que ele vai fazer essa relação, que o diabo veio para roubar, matar, destruir, então ele vai dizer, é a República. Que era o que a República estava fazendo. A República representa isso. Então, o conselheiro vai essa visão que ele tem com relação a essas questões, é que a República ela veio, de fato, para roubar, né? Roubar o quê? A paz da igreja e a paz do povo, né? Então, tem toda uma relação. Mas o conselheiro era um homem pacifista, era um cara que estava no sertão, sexagenário, que a preocupação do conselheiro era em anunciar o evangelho, né? Ele não estava preocupado com questões maiores, né? Ou seja, a preocupação dele era politizar o povo de certa forma, porque ele vai dizer o seguinte, vai dizer ao povo que vivia nesse processo de opressão, de domínio, vai dizer, olha, não é bom que vivamos assim, né? Nós fomos chamados à liberdade,
Então, imagine, porque o conselheiro começa a pregnar na década de 70, 1870. Ele viu o processo de escravização, né? Viu homens e mulheres serem acorrentados, é, chicoteados, escravizados, né? Então ele vai dizer que aquela forma de vida em que as pessoas viviam era degradante. Ele foi um propagador É, da verdade, em todos os sentidos, né? sim, sim. Então ele vai pregando isso, assim, pelos cantos, todos os cantos que ele andou, pregando a liberdade a partir dos evangelhos, em um catolicismo popular, né? E que também a igreja não concordava, né? Por isso que a igreja vai dizer, olha, o conselheiro está lá pregando lá no Belo Monte, na Canudos, uma doutrina excessivamente rígida. Ou seja, e aí o próprio Papa vai dizer que o conselheiro era um herege. Como era essa questão de rígida? Então, ele vai dizer Ah, que o conselheiro combatia, por exemplo, o conselheiro combatia o uso de álcool na comunidade, da sim. bebida alcoólica. Ele era muito rígido com relação ao casamento e não permitia brigas dentro do arraial. Então, existia lá dentro do arraial o que ele chamava de poeiras, que era, você brigou dentro do arraial, você ia uma espécie de cadeia para poder ficar lá descansando, Pensando no que pensando na fez. vida, para De poder. castigo. Então, assim, tem toda essa questão. O Belo Monte, as pessoas muitas vezes têm o conselheiro como uma única liderança, né? Mas o conselheiro tem ali pessoas que estão cuidando das questões políticas, econômicas, dentro do arraial, e ele mais da parte religiosa, celebrativa, porque o conselheiro não celebrava missa, batizado, essas coisas. Vinha o padre de Euclides da Cunha, na época Cumbi, para celebrar casamentos e Sim, tudo sim. mais. Tá? Então, o Antônio Conselheiro, ele era mais voltado mais para a parte de sensibilização e a religião, né? Porque Questão diz, Isso. política, social era mais para os outros, né? Ele deixava mais para os outros. A política social partia dele, por essa questão de construção de casa e tal. Sim. A mobilização fazia parte de uma visão do conselheiro, né? Essa coisa da comunidade, do comunitarismo, da de ajudar o solidariedade, da outro. partilha, ajudar o outro. Mas, assim, o conselho não se ficava incumbido de tudo, né? Tinha pessoas responsáveis. Você tinha João Abade, que era o chefe da rua. Você tinha os Vila Nova, Antônio Vila Nova e Honório Vila Nova, que cuidava do comércio. O Joaquim Mancambira, que cuidava dessas questões de aquisição de produtos fora dentro do arraial também. O Pedrão, que cuidava de pedir donativos para a construção das igrejas e de Então ele tinha casas. uma ajuda. Tinha as pessoas, tinha Antônio Beatinho, né? Tinha o Leão de Natuba, uma série de pessoas que Ô, cuidavam João, disso. você conta um pouco aí pra gente como que era a realidade das pessoas que viviam no Canudo? Como era o cotidiano dessas pessoas? Olha, o que se diz é que em Canudos havia festa, né? Então você tem a maioria da população afro, né? Brasileira. E você tem as manifestações culturais dentro do arraial. Você tem os indígenas lá. Então imagine uma comunidade que você tem, claro, o conselheiro pregando o catolicismo dentro dessa comunidade, mas você tem indígenas, tem o povo afro, que está ali, é, sertanejos, que dançam o lundum, que tem as festas de cantoria, de reis, o toré, né? Uma Uma série de diversidade coisas, muito grande, né? uma diversidade cultural imensa dentro do arraial. Então, Um espaço tão pequeno, né? essa coisa a gente acaba quebrando um pouco esse estigma de que as mulheres não se vestiam encouradas, né? Então, tem um trabalho falando sobre a Guerra Social de Canudos, do Edmundo Moniz. Ele vai trazer, por exemplo, uma mulher que se vestiu, e se encorou, vamos dizer, se vestiu perneira, gibão, peiteira, luva, e que se mandou na Caatinga na luta contra a República, né? Então você tem a participação das mulheres também nesse conflito ali, né? Você tem, dizia que existia até concurso de beleza dentro do arraial, né? Achei chique. Para eleger as pimponas, né? Então tem uma série de coisas que acontecem ali dentro do arraial, que é uma vida que pulsa, né? Então você tem as pessoas cuidando da agricultura, plantando ali na margem do rio Vaza Barris, feijão, plantando milho, né? Uma série de outras coisas mais. E é uma vida que está ali pulsando. Tem uma frase que eu gosto muito, sempre gosto de repetir, que é uma entrevista que o Nertan Macedo faz a Honório Villanova, perguntando sobre as recordações que ele tinha sobre Canudos. Ele vai dizer:
Recordações, moço. Grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça, tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. Quem sabia rezar, ia rezar. De tudo se fazia porque a nenhum pertencia. Grandes e pequenos, na regra ensinado pelo peregrino. Então, ele vai dizer que Canudos se fazia tudo. Quem quiser rezar, ia rezar. Quem É quisesse tudo muito plantar, ia livre, né? plantar. Não tinha, existia uma liberdade. Canudos é uma referência de respeito, né? De respeito, De solidariedade, respeito em né? relação a tudo, porque existiam, como o senhor mesmo disse, a diversidade religiosa, a diversidade Sim, cultural, e todo mundo ali conseguia se manter na paz, na harmonia, né? Um ajudando o próximo. E mostrando que isso é só detalhe, né? Acho que a, a gente precisa tratar o sim, outro com respeito, sim. tratar o outro com dignidade, independente de qualquer religião, independente de onde você veio, do que você já foi, do que você quer Claro. fazer. Isso é importante. E o próprio o Honório Villanova, que foi morador do Belo Monte, ele vai dizer, olha, eu mesmo não gostava de rezar, mas meu compadre ia, que era o irmão dele, que era o Antônio Villanova. Então tem toda essa relação em Canudos, né? Não existia uma obrigatoriedade de, não, todo mundo tem que ir para a igreja, todo É mundo isso tem e que... pronto, não. Não, não existe, entendeu? Então, Ele assim, pregava para fé dele, quem quisesse quem quisesse fazer. ir. Então, o conselheiro não era uma pessoa que ficava, que queria permanecer em um lugar só, né? Talvez o Belo Monte tenha sido o seu último cantinho por conta de todo esse processo que foi a guerra, né? Se não fosse a guerra, talvez ele tivesse ido para outro canto. Porque a primeira comunidade que ele funda não foi Canudos, não foi o Belo Monte, Não? foi Bom Jesus, que hoje é Crisópolis, né? Então ele chega em Crisópolis ali, as pessoas começam a trabalhar na construção da igreja e a comunidade vai se formando em volta dessa igreja. Então, a primeira comunidade, vamos dizer assim, formada pelo conselheiro é Bom Jesus. Hoje é Crisópolis, uma das primeiras. Pode ser que tenha outras aí que a gente não saiba. Mas a primeira, por assim dizer, é Bom E é algo, Jesus. é um lugar tão perto daqui. Eu acho que Então, poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Daí se vê a importância de se comentar e hoje em sobre. dia, Camila, eles fazem um evento lá todo o ano, 22 de setembro, porque a Em igreja, Crisópolis. porque a igreja de Crisópolis foi tombada pelo IFAM, e eles fazem um evento lá todo ano, agora dia 22 de setembro, porque foi a data que marca, vamos dizer assim, a morte do conselheiro, e eles celebram lá o conselheiro na igreja lá, né, em Crisópolis. Interessante. João, e como a Guerra de Canudos foi retratada pela imprensa na época? Rapaz, a imprensa, na verdade, era, em sua maioria, republicana, né? Com muita Então, manipulação. muita manipulação, muita fake news. Então, eles vão dizer, por exemplo, que Canudos recebia ajuda da coroa, né? Ou seja, da Inglaterra, que o armamento vinha de fora de Canudos. O armamento que o povo de Canudos tinha, que conseguiu, foi das expedições anteriores, sobretudo da terceira expedição, que deixou para trás um arsenal de armas. Então, assim, os jornais vão tratar Canudos é, como uma ameaça ao Estado, como um lugar que existe rebeldes. Como se eles estivessem roubando, né? O que era da Isso. República. Mas eles vão dizer que estavam roubando a paz Da da nação. nação. Justamente assim, a paz da nação, né? É tanto que quando o jornal noticia, por exemplo, a ida da cabeça do conselheiro para o Nina Rodrigues, para exames médico-legais, vai dizer que, o seguinte: a cabeça de Antônio Conselheiro, o doutor Cúrio, ele vai dizer assim: o doutor Cúrio trouxe envolvido em cal a cabeça de Antônio Conselheiro, e esta será submetida a rigoroso exame médico legal, a fim de que a ciência possa esclarecer quais aberrações mentais causaram mal à Bahia e o país inteiro. Então, esses eram os jornais republicanos que E a resposta noticiavam. é muito engraçada. Você pode contar aí Não, pra gente. então assim, tem uma série de coisas assim que, né, e o conselheiro não era esse lunático, esse fanático, né? Então você tem esse jornal noticiando a ida da cabeça do conselheiro para lá. Nina Rodrigues vai examinar essa cabeça, vai, né, emitir depois um laudo muitos anos depois, alguns anos depois. É, mas assim, o jornal ele é muito tendencioso em dizer que aquele lugar existia ali um reduto de rebeldes armados até o dente, até os dentes, contra a República, né? Contra esse novo regime que se instala ali. Então, os jornais vão tratar dessa forma, né? Então, João, pode Sim. contar aí como foi o laudo?
Nem sei dizer assim, muito bem assim, sobre a questão do laudo, porque o laudo vai retratar que o Nino Rodrigues, na verdade, era um cara que estudava a partir do Lombroso, né? Então, ele media lá o crânio, tem essa coisa de dizer. Inclusive, a polícia tinha muito isso. Então, você tinha lá, por exemplo, um homem é, que era preso, que tá lá, é negro. Aí ele vai dizer, não, esse é tendencioso ao crime. Por quê? Porque essa ciência dominante, colonialista, acaba dizendo que as medidas do crânio daquele cidadão tem tendências ao crime. Então, ele estudava a partir do Lombroso, né? Então, você tem toda uma relação. E o laudo, ele vai dizer justamente ao contrário. É que o conselheiro não era esse fanático religioso que as pessoas pensavam. Pode ser Eu que vi algo dizendo que o laudo conselheiro disse que estava normal. Que o cérebro. Foi o cérebro? o crânio, O a medida crânio. do Essa cérebro parte também. eles não iriam Que expor, ele eu que tenho estava certeza. normal. Não, mas eles falaram. O laudo Não, saiu, mas o eu vi laudo ele vai algo dizer. que estava normal. É, Eles Que não... chegaram a expor o para que, as pessoas? a cabeça dele? Não, sobre esse laudo, que estava tudo Não, normal. não, eles não publicizam, né? Eles emitem um laudo e fica lá engavetado. Circulou na França, porque a primeira versão do laudo ele não foi publicado no Brasil, foi na França. O conselheiro, o Euclides da Cunha teve acesso a esse laudo, pegou alguns relatórios, e a partir de fragmentos desse laudo, ele foi dizendo que o conselheiro era um fanático religioso, um anacoreta, uma série de coisas. Já dissociando. É, Até que eu vi um professor falando assim: em vez de eles terem pegado esse crânio do conselheiro, poderia ter pegado o crânio dos republicanos é, pra examinar. Porque aí eles iriam achar é. algum E problema, uma entendeu? curiosidade, porque o conselheiro foi exumado, no dia 6 de outubro teve o seu corpo exumado, cortaram sua cabeça, levaram para a Universidade de Medicina de Salvador, e no dia, em maio, se não me engano, de 1905, maio, março, coisa assim, 1905, a cabeça, houve um incêndio lá na universidade, no lugar onde ficava a cabeça do conselheiro, porque a cabeça ficou lá nesse espaço durante muito tempo, e houve um incêndio e a cabeça do conselheiro, outros crânios que tinham lá, foram queimados junto com ele, né? João, e agora saindo um pouquinho da cabeça de Antônio, Pronto. quais foram as principais consequências, tanto sociais quanto políticas, da Guerra de Canudos para o Brasil? Rapaz, olha, Canudos marca, né? Então, novamente o Ariano Suassuna, ele vai dizer que Canudos foi um momento da nossa história em que o Brasil real ergue a cabeça e o Brasil oficial vai lá e corta. Então, Canudos representa um marco para a história social do Brasil, no sentido de que foi uma luta de camponeses que queriam terra para plantar, né? Canudos configura nessa relação do movimento dos trabalhadores sem terra o primeiro, vamos dizer assim, primeiro exemplo de reforma agrária em nosso país. E Canudos ele influencia uma série de lutas hoje, né? Então a luta dos trabalhadores do movimento dos trabalhadores sem terra, pra você ter uma ideia, carrega seus assentamentos o nome de Canudos, Belo Monte, Antônio Conselheiro. Então, às vezes eu vou, por exemplo, para a região do Ceará, é, encontro ali na divisa Bahia-Pernambuco, um assentamento, por exemplo, com o nome Antônio Conselheiro, Do tanto que marcou, né? né? Tanto que marcou. Então, é uma história que marca, assim, que marcou, que marca e que inspira tantas outras lutas, né? Mas Canudos não foi a única, né? Então, tem outras comunidades que foram dizimadas também, como Pau de Colher, Caldeirões, que também fazem parte desse processo de resistência, essa luta de resistência nesse sertão. João, e quais são as lições que a gente pode tirar da Guerra de Canudos em relação aos movimentos sociais e resistência popular hoje? Então, Canudos, ela não baixou a cabeça, né? Ou seja, Sim. foi para o enfrentamento. Imagine que quando os freis estiveram em Canudos para tentar convencer o povo que aquele modo de vida não era legal, o povo não desistiu Pelo contrário, né? né? Pelo contrário, ou seja, buscou forças para poder continuar nesse projeto de vida, né? É um projeto de vida, em favor da vida. Então, quando hoje se pensa em movimento social e pensa Canudos como esse exemplo, Canudos é essa inspiração, inspira a partir disso. Ou seja,
não baixou a cabeça, foi para frente, lutou, resistiu. E aí tem uma canção do trio nordestino que vai dizer: morre quem se entrega, vive quem lutou. Então, todos aqueles que lutaram contra a República, contra a opressão, contra o domínio, contra todo esse processo que a gente vive até hoje, é, é muito especial, assim. A Canuto foi um momento muito especial da nossa história que marca tudo isso. Então, que foi para o enfrentamento, que lutou, que resistiu e que foi, mesmo sabendo que contra as forças do Estado, muitas das vezes a gente acaba perdendo. Mas eles não estavam preocupados em perder suas vidas. Eles estavam preocupados em perder sua liberdade. Então, era muito melhor morrer sobre essa esperança de que havia uma liberdade ali, do que voltar a ser escravizado, a viver sob o domínio desse Estado, desses coronéis, desses latifundiários, da própria igreja, nesse sentido. Então, a Canudos é um pouco disso, assim, Eles, Reflete, né? é, Essa força, reflete essa força. essa ancestralidade, essa resistência. Isso. eles deram meio que uma. Como que eu posso dizer? Andaram para os movimentos sociais poderem correr hoje em dia. Isso, tipo isso. E o interessante também, para você ter uma ideia, é que depois durante a guerra, você tem pessoas que vão saindo do arraial, né? Sim. Então, muitos quilombos foram formados, e tem um documentário que eu recomendo para quem estiver assistindo e para vocês também, que é o Quilombos da Bahia, do cineasta Antônio Olavo, né? Tem um sobre Canudos, que é Paixão em Guerra no Sertão de Canudos, que é do mesmo cineasta, e tem esse Quilombos da Bahia, que vai mostrar que muitos desses quilombos que foram formados depois da guerra partiram de pessoas que saíram do arraial. Então, tem muito disso. Então, Canudos vai influenciando, vai essas resistências. Eles motivaram e ainda motivam Sim, todas sim. essas lutas sociais. Sim, De hoje verdade. em dia mesmo, dessa realidade Uhum. contra todo esse sistema, né? É isso. Ô, João, quais são as principais fontes históricas utilizadas para estudar a Guerra de Canudos? Rapaz, são tantas. Assim, mas uma das principais assim, que a gente sempre estuda é o professor José Calazans, né? José Calazans, ele foi uma influência na pesquisa sobre Canudos, sobre os conselheiristas, porque ele começa a estudar Canudos a partir de 1950. Pouco antes, na verdade, né? Ele leu uma revista, O Cruzeiro, em 1947, e pensa em pode pesquisar Canudos a partir daí, e aí vai para Canudos entrevistar sobreviventes da guerra, e começa a escrever. Um dos primeiros livros dele é o ciclo folclórico do Arraial do Bom Jesus, que ele vai trazer uma série de informações, e ele vai dizer: olha, os vencidos também merecem lugar na história, não deve ficar no anonimato. Ou seja, ele vai trazer um pouco a história dessas sobreviventes da guerra, do que foi um pouco a guerra a partir dos sobreviventes da guerra. Porque a história de Canudos ela foi contada por quase 50 anos sobre a partir dos militares. Então, de Euclides da Cunha, do Manuel Benício, do Alvin Martim Orcades, do Francisco Mangabeira, do Henrique Duque Estrada, do Dantas Barreto, né? E de tantos outros militares que escreveram sobre a guerra. Então, depois da guerra, você tem José Aras, que era um pesquisador autodidata, que, que o Calazans vai dizer que foi sua bolsa de estudo lá em Canudos, porque o José Aras tinha um acervo enorme. Mas José Calazans, hoje, assim, foi uma figura importantíssima no estudo de Canudos. Mas nós temos, nos nossos dias, né? José Calazans estudou 50 anos em Canudos, faleceu em 2002. Mas nós temos o professor Manuel Neto, que é uma referência, ele coordena o Centro de Estudos Euclides da Cunha lá em Salvador, da UNEB. Você tem o Pedro Lima Vasconcelos, que é uma referência também nos estudos sobre Canudos, que é de lá da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Tem o pessoal lá em Quixeramobim, o Neto Camorim, Bruno Paulino. Tem em Canudos João Ferreira Damião, que é uma referência para mim e que foi o meu mentor. Porque quando eu fui trabalhar na biblioteca Renato Ferraz, ele disse: olha, aproveita que você está lá na biblioteca e estude mais sobre Canudos, né? Então foi a partir dele que eu também fui instigado a conhecer e estudar sobre Canudos. Então foi meu professor, né? Então, na época de literatura, de língua portuguesa e tal. Então eu me joguei dos livros a partir dele. Então tem muitas referências bibliográficas, mas tem um livro também
para ler Canudos um pouco a contrapelo, vamos dizer assim, aos sertões, tem um livro que é Sertão Sertões, que foi organizado pela Joana Barros, Paulo Zangali e o Caio Marinho, que tem um artigo meu lá dentro desse livro, né? Que é um artigo entre Euclidianos e Conselheirista, Canudos Resiste. Eu vou falar um pouco das Três Canudos e, né, de como essa história chegou até né, a minha pessoa. Mas, assim, tem muitas referências bibliográficas, assim, fantásticas. Tem o Aleilton Fonseca, que escreve brilhantemente sobre Canudos também. Enfim, tem Eu vou uma te fazer série uma de pergunta, pessoas. João, sobre Euclides da Cunha, Uhum. que é um historiador também, né? Como a sua obra Os Sertões influenciaram a percepção da Guerra de Canudos? Rapaz, até hoje influencia, né? E as pessoas que leem os Sertões sem um olhar crítico, sem um olhar, estudando também, né? Claro, o, o Euclides do seu tempo e espaço, né? Porque o Euclides da Cunha, se você for ler os Sertões, você vai encontrar ali um Euclides da Cunha racista, é, misógino, o Euclides preconceituoso, que vai dizer que o do sertanejo é uma sub-raça, Que era o que a né? época perpetuava, Que, né? que na época Era a que era o visão que dele. que era uma visão da época e também Sim. dele, ou seja, de umas de pessoas que eram deterministas, Era o positivistas e meio em que que ele pregavam. vivia, né? Era o cenário que ele estava ali. Então, assim, o Euclides da Cunha influencia bastante a nossa literatura, mas também abre um leque, porque se diz que Canudos, para Euclides da Cunha sem Canudos, não, não teria sido essa referência literária que é. E Euclides e Canudos sem Euclides também não teria, de certa forma, essa abertura que tem hoje. Ou seja, Canudos é conhecida mundialmente, sobretudo a partir do livro Os Sertões. Um Sim. livro que foi traduzido em várias Fez muito sucesso, né? línguas, sofreu várias modificações, né? Pessoas adaptaram o livro Sertões em peças teatrais, né? O Teatro Usina Ozona, por exemplo, o José Celso Martinez, né? É, é, produziu uma peça sobre Canudos, de grande referência. Carlos Carneiro, lá em Euclides da Cunha, também produz peças teatrais a partir da obra do Sertões, mas não só do Sertões, mas como outras. Então, o Euclides da Cunha é esse livro, mas o Calazans vai nos dizer o seguinte, que nós temos que ter cuidado ao ler os Sertões para não permanecer na gaiola de ouro. A gaiola de ouro é os Sertões de Euclides da Cunha. Então, leia os Sertões, mas não leia só os Sertões, né? Porque se ficar preso nessa gaiola de ouro vai, de certa forma, fazer com que você tenha uma visão republicana do que foi A visão que ele tinha, né? aquele período de uma comunidade que era de rebeldes, de uma comunidade que era formada por uma sub-raça, de um Antônio Conselheiro que era fanático, que era lunático, então, enfim. Então é preciso ler Os Sertões, não tenho dúvida, é um livro maravilhoso, mas é preciso ler a partir desse olhar. É, e que vem a importância, né, de vir outras pessoas que sabem da história, de fato, que não modificaram para ter um olhar mais republicano, para contar como aconteceu, e não que se, de certa forma, fanatismo, né? Vir ali só defendendo a República, só o Estado, Sim, e só querendo colocar os sertanejos como o vilão da história. sim. E foi colocado como dessa forma. Então, o Euclides da Cunha vai exaltar no livro Os Sertões a força do sertanejo, né? Então, ele vai exaltar essa força. Mas ele vai nos chamar a gente de feio, mas um povo lindo desse, né? Já que Ai, que absurdo. gente que a gente reflete é a maior fealdade terrível. Ai, Imagine, um povo lindo desse. Então, assim, que nojento. dizer que a gente é feio, né? Desengonçado. E Então, ele assim, era de onde? Euclides é de onde? ele é de Cantagalo, assim, nasceu lá numa fazenda chamada Fazenda Saudade, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Ele é de lá, né? Xenofóbico. E a xenofóbica, uma série de E o coisas, que mas naquela época também era uma coisa super normal, a realidade daquela é, época, né? era naturalizado pela elite, né? Então a elite via qualquer pessoa que não se encaixasse no seu padrão. Principalmente o nordestino, Não, né? sobretudo o Até nordestino. hoje. O Não, o nordestino, nordestino vai para assim, o nordestino formou São Paulo, mas vai para São Paulo vai para outros estados Pra sofrer. massacrado, né? Tem jeito. fez parte da história do Revoltante. Brasil como um dos principais e tá sofrendo até Então você hoje. tem Canudos, por exemplo. Canudos não foi só na guerra, né? Então
terminou a guerra, você tem a Segunda Canudos, que é formada com sobreviventes da guerra, né, no início do século XX. Essa Segunda Canudos é inundada pelas águas, né? E essa Terceira Canudos, que é a que eu vivo hoje, nasce das águas, vamos dizer assim, do açude do Cocorobó. É Então, tipo, como se a certo. Canudos Conselheirista de Antônio Conselho estivesse aqui, Uhum. e a Segunda Canudos ela foi erguida em cima dos escombros da primeira, e a Terceira Canudos está mais aqui, ou seja, afastado mais ou menos uns 12 quilômetros, Ah, mas é né? É perto, né? próximo. Existe algum tipo de edifício ainda da primeira Canudos ou não? Da primeira, quando as águas baixam, quando há uma estiagem muito forte em Canudos, de anos, Ainda assim, está alagada, no caso. aí tá alagado. E aí o que acontece? Quando baixa, aí você consegue ver os alicerces da Igreja Velha, Igreja Nova, o pedestal do cruzeiro que ficava de frente da Igreja Velha, Santo Antônio. O cruzeiro que ficava nessa Igreja Velha hoje se encontra no Instituto Popular Memorial de Canudos, né? É, mas assim, só tem isso. Da segunda Canudos você tem alicerce de casas, uma série de coisas. Inclusive o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, foi gravado lá em 1963, né? Você já chegou a fazer estudos lá, nesses dois espaços? Não, já tive lá com o pessoal da arqueologia, lá na época, na segunda época dessa estiagem que teve em Canudos, que foi em 2012, mais ou menos, assim, 2018, até 2018, mais ou menos 2015. A gente sempre estava ali com os arqueólogos fazendo pesquisa, né? Porque, na verdade, as pesquisas arqueológicas de salvamento arqueológico em Canudos foram feitas pelo arqueólogo Paulo Zanettini. Então, a professora arqueóloga que ficou depois responsável pelos trabalhos foi a professora Cleonice Verne, que cuidou, na verdade, apenas da catalogação de todo esse material que foi recolhido, né? Então, os trabalhos arqueológicos não foram feitos mais depois do Paulo Zanettini, além da Em catalogação. relação à quantidade de pessoas que acabaram morrendo, foi na primeira ou na segunda Canudos? Na primeira, Teve Canudos. mais gente. Mais gente. Na segunda, Canudos, não teve. Teve o alagamento, né? As pessoas saíram antes da. Ah, eu pensei que teve- Ah, foi por tinha. causas naturais só. não foi A segunda. natural, né? Ah. Foi porque assim, Foi um natural. o, Não o- é, provocada. a chuva veio, né? Mas o que acontece? Eles fecharam, fizeram um paredão aqui, uma barragem, né? Hum. Em 1940, Getúlio Vargas vai para Canudos, promete a construção da barragem, e aí essa barragem inicia a construção na década de 50, eles param durante a ditadura, param uns 10 anos e retomam na ditadura militar, conclui em 68 a construção, só que tinha gente morando lá. Muita gente já tinha saído, e em março de 68, em 69, aliás, março de 69, as chuvas que chegaram, assim, as torrenciais, as trovoadas, como a gente chama lá no sertão, Hum. chegaram com força e Canudos alagou. Ou seja, tá aqui a barragem, a parede, é como se você estivesse enchendo um copo, né? E a, a parede segura essa água, né? Então Sim. a parede está aqui é da barragem, segurando essa água da chuva, e aí a Canudos, que estava num plano mais baixo, foi alagado por toda essa água do açude do Cocorobó, em 69. Né? E Entendi. aí Mas as a pessoas já Canudos tinham se foi. retirado. Algumas sim, outras permaneceram lá, foram resgatadas de barco, câmara de Ixi, ar, entendi. mas não morreu Quantidade que não morreu morreu. ninguém, assim. Teve uma pessoa que se jogou lá durante a construção do açude, por conta de tudo. Imagina, você tem sua casa, Misericórdia, desespero. cemitério, que tá ali seus entes queridos ali enterrados, de repente você vai inundar tudo. Então bate às vezes no desespero das pessoas. Desespero. Aí teve gente que, né, enfim. Mas não teve nenhuma morte, assim, pela Aí eu pensei inundação. que teria, tipo assim, como que eles teriam provocado, teria. Muitas pessoas teriam Não, morrido, não, não. entendeu? Mas na primeira, a Canudos teve a morte pelo exército, né? O exército Sim. matou um monte de gente, degolou, né? Basicamente quase todo mundo. As mulheres e crianças foram levadas, poucas delas levadas como prisioneiras para a região aqui de Alagoinhas, depois Alagoinhas, Salvador, e aí muitas foram submetidas a condições subhumanas, morreram de tuberculose, desnutrição, uma série de Eles coisas. maltratam, né? É, João, e qual foi o motivo que te levou a estudar sobre a Guerra de Canudos? Então, em Canudos, nós temos uma disciplina chamada História de Canudos, né? Que é inserida na grade curricular do município, no ensino fundamental 1 e fundamental 2. Então, eu estudando na escola, a gente estudava Canudos, mas de forma muito superficial, né? Quando foi no ensino médio, eu fui selecionado para trabalhar numa bolsa lá na UNEB, lá em Canudos.
Aí fui trabalhar na Biblioteca Renato Ferraz. E aí esse professor, né, João Ferreira Damião, disse, rapaz, aproveita que você tá lá e vai ler mais sobre Canudo. Não fique só organizando o livro, não, botando nome de livro, não. Vai lá, leia. Aí eu comecei a ler. Nessas leituras, eu me reconheci descendente de conselheirista. Por quê? Nessas leituras, estava lá, em um dos livros, ah, uma foto de uma bisavó minha, né? Minha bisavó, Arquilina Maria da Conceição. Aí eu falei, "Oxe, já ouvi falar nesse nome, né? E aí você tem a minha tia-avó, eu perguntei a ela, ela começou a contar sobre minha bisavó. Aí eu falei, não, vou procurar mais coisa por lá. Aí eu comecei a ler mais livros, encontrei outros textos que falavam superficialmente da minha tataravó, Maria Ernesto, e fui estudando Canudos. Então eu fui instigado, de certa forma, pelo esse professor a ler sobre Canudos. Lendo sobre Canudos, me encontrei dentro dessa história. Se apaixonou. Me apaixonei. Então, assim, comecei a estudar Canudos a partir daí. Ainda no ensino médio, lendo Canudos. Em 2007, comecei a atuar como guia local, assim, meio que aleatório, assim, a pessoa chegava, comecei a guiar as pessoas, conhecendo um pouco da história, fui acompanhando as pessoas ali e tal. E aí, fiz em 2009 um curso de administração, porque em Canudos não tem como sair para estudar fora na época. Poucas pessoas, a maioria das pessoas que se formaram em Canudos foram estudar em Belém de São Francisco. É, É uma cidade próxima? é tão próximo, as pessoas vão estudar uns 200 acho que 50 quilômetros mais ou menos. É, longe. Né? Não é tão próximo assim. Tava pensando que era o interior plus Não. daqui. E aí o que acontece? Pra você entender, a praia mais próxima de lá é Aracaju, dá 280, né? De Canudos, né? Vocês estão Aqui pertinho é da praia quanto? aqui. Aqui é quanto? Estão pertinho de Subaúma. Ah, tá. É. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar Canudos a partir dessa instigação, né? E me vi descendente. Então, eu fiz administração lá na faculdade, inclusive tive que estudar o último semestre lá em Valença, mas aí depois fiz história. E aí, nessa relação, acompanhando pessoas e tudo mais, encontrei uma série de estudiosos, pesquisadores, que a gente foi trocando figurinha. Fui convidado para escrever sobre Canudos, participar de eventos. Então, participo todo ano em março de um evento lá em Quixeramobim, no Ceará, que é a cidade natal do conselheiro, é, que é o Conselheiro Vivo, né? Que é uma semana, eles celebram uma semana o conselheiro lá. Então, uma semana eu fico lá e vou para as escolas da palestra, junto com o João Ferreira e outras pessoas mais. Você vê, o professor que me instigou lá em 2005 é meu parceiro de viagem, né, nessas idas e vindas assim para dar palestras, essas coisas. Ele tentou lhe puxar a todo custo. E Não, conseguiu. não me puxou, né? Então eu tô lá nessa terceira Canudos, né? Estudando ainda Canudos, porque Canudos o Calazans, ele vai dizer que Canudos é um tema inesgotável, né? Então, Canudos e Antônio Conselheiro são temas inesgotáveis. O sertão como um todo, né? São Sim, temas muito vasto. inesgotáveis. Um lugar. Nosso sertão é muito facetado, né? Então, a gente tem várias faces, várias questões que estão acontecendo em torno. E eu, pra você ter ideia, eu pesquiso hoje lá aqui no mestrado sobre o cancioneiro de Canudos, né? Do cancioneiro popular de Canudos, que me move também. Então, a canção de Canudos, as canções, as músicas que foi produzido em Canudos também me move a partir de um pouco dessa musicalidade que acontece todos sempre, né? João, e o senhor chegou a citar sobre essa sua avó, que o senhor encontrou essa foto, essa Hum. bisavó. Ela chegou a participar da guerra ou o senhor teve algum parente que participou ou não? Então, a mãe dela, que é a Maria Ernesto, ela foi sobrevivente do massacre. Mas o que acontece? Ela saiu antes do cerco, quando eles foram fazendo vários cercos, na quarta expedição, na última, né? Então, Sim. eles fizeram um cerco dia 7 de setembro, um dia 23 de setembro, e o último foi do dia 1º ao dia 5 de outubro. Então, minha tataravó, Maria Ernesto, saiu com seus filhos antes do cerco do dia 23. É o que se sabe. Depois ela foi morar num lugar, o que Duru me conta, que ela foi morar no Carvalho e depois voltou para a região do Angico, Barriguda. E aí minha bisavó nasceu lá, né, na Barriguda, e iam constantemente às feiras livres lá em Canudos. E aí, E essa fotografia, por exemplo, de 46,
que eu tenho da minha bisavó foi feita por Pierre Verger, né? Esse fotógrafo francês que estava, né, junto com o Dorico Tavares fazendo essa reportagem lá. Como é que foi a mãe de sua bisavó ou foi sua bisavó? A mãe da minha bisavó, que viveu no Belo Monte. E eles voltaram a morar lá depois que É, acabou a guerra ou eles não? não voltaram a morar lá, eles moraram Só próximo visitas. da Canudos, né? Então, pra você entender, a minha tataravó tinha um filho chamado Manuelzão, Manuel Ernesto dos Santos, que foi batizado pelo conselheiro, né? Hum. É assim, Então tá na família era ali, né? padrinho, né, do conselheiro, era afilhado de Antônio Conselheiro. O conselheiro era padrinho dele. Então, quando ele saiu, que se tornou adulto, ele voltou para as margens do Vaza Barris, para morar lá. Sim. Mas a minha tataravó, minha bisavó, ela casou e ela ficou na região da Barriguda, Que é né? próximo a Que é Canudos. próxima, que é uma região chamada Barriguda, Angico, precisamente num lugar chamado Baixa da Areia. É onde minha tataravó, minha bisavó viveram, né? Ali. Teve alguém que voltou pra Canudos depois? Voltou. Tem a família do João de Regis, que é interessante porque a dona Maria, dona Júlia, dona Maria de Jesus, ela foi levada prisioneira pelo exército, foi acolhida pelo Comitê Patriótico da Bahia Hum. e depois o comitê deu um salvo-conduto dizendo, olha, não há nada que desabonde a conduta dessas mulheres, que ela seja conduzida em segurança. Então, a mãe do seu João de Regis, que é uma figura emblemática em Canudos, memorialista, ela retorna, encontra com o marido lá em Canudos e é, constrói a sua casa ali nas baixas da Umburana. Então, teve muita gente que voltou. Então, você tem o Siriaco, a família do Siriaco, o chamado Tizé, né, que voltou. Os Mancambiras também voltaram, Dona Maria Francisca Mancambira. E da família do Uma senhor galera. também, né? E minha família que tá lá, que é os Ernesto, que assim, que voltou, mas ficou ali né, Foi próximo em perto. Canudos. Da Canudos para Barriguda, são mais ou menos uns 8 quilômetros apenas. Pra você tem É ideia? perto. É pertinho. Pertinho. Deve Dá ser 8, não, dá legal, uns né? 6, eu acho. Mas tipo assim, meu Deus, meu tataravô Já foi participa- afilhado de Antônio Foi conselheiro. Conselheiro. Meu, Oxe, eu eu, falava, eu já chegava aqui no podcast falando isso. Minha não, bisa Achando. participou de Canudos, pois. licença. É. Me E, respeite. e é interessante porque são essas mulheres que, na verdade, contam essas histórias, né? Então, as mulheres, elas carregam um papel importantíssimo na narrativa, na construção dessa narrativa, Sim. e na preservação dessa memória, né? Porque é elas que vão Que é dizer, passado de geração para geração. elas que vão Primeiramente foi contar. passado de geração para Isso, geração, né? isso. Mas assim, não foi sempre assim. Houve um processo de silenciamento. Elas não queriam contar sobre a história, sobre a guerra, porque isso também lhe causava medo. Afetou. Imagine você falar que foi de Canudos, que foi do Belo Monte, em um período em que ainda estavam sendo perseguidas e perseguidos Perigoso. o povo de Canudos, né? Então eles ficavam, Entendi. muita gente ficou silenciado. Só a partir de 1939 em diante foi que as pessoas começaram a se revelar e dizer e mostrar armas que lutou na guerra e tal, essas coisas todas. Tem gente que guardava a munição as Das granadas, armas. né? As granadas, munições, uma série de coisas que vão guardando. Tem gente que guarda em casa até hoje. E pegando esse pezinho, né, nessa questão da oralidade, dessas mulheres que contribuíram para essa história ser passada, quais mitos o senhor acha que foi criado por meio dessa guerra de Canudos, que foi passado de geração em geração? Olha, dessa história você tem o fato do conselheiro ter matado a mãe e a esposa, né? Então Que é mentira. tem gente, um povo mais velho, assim, muito antigo, assim, Hum. os mais antigos, né? Muito antigo, né? Os mais velhos, tem gente que, quando você vai falar de Antônio Conselheiro, vai dizer que nada, rapaz. Esse conselheiro aí matou foi a mãe e veio pra cá pra poder se esconder, né? É fake. É fake, né? Então o conselheiro, ele não matou mãe, não matou mulher, a mulher dele continuou viva no Ceará e a mãe dele morreu quando ele tinha 4 anos de idade, né? Então só se me fosse terrível, mas vai ter matado. Então assim, 4 anos de idade, então assim, é fake news. Isso é uma das histórias que a gente tenta quebrar, porque muita gente vai. Vai nesse mito, né? Isso. Acaba E assim, acreditando. quando se fala em Antônio Conselheiro, pensar o Antônio Conselheiro
dessa forma, uma pessoa Comunitária. que era comunitária, que era uma pessoa que era incomodada com as questões da época, sobretudo sobre o domínio, né? Como as pessoas dominavam, escravizavam e, né, o pensamento, sobretudo, das pessoas. João, e se o senhor pudesse conversar com alguma figura da Guerra de Canudos, quem seria? E o que o senhor conversaria? Rapaz, Antônio Conselheiro, filho. eu certamente seria Antônio Conselheiro, não tenha dúvida. Porque, assim, existe muita coisa, assim, que hoje a gente fica perguntando, rapaz, será que aconteceu? Será que foi verdade? Será, Dúvidas, né? que acho que só o Antônio Conselheiro poderia nos responder. Sobretudo o fato dele ser essa liderança que as pessoas tratam o Foco, conselheiro. né? Porque o conselheiro o conselheiro era estrategista de guerra, era um general, não sei o que. Coisa nenhuma, né? Eu cheguei aqui com essa visão. Né? Por isso que eu perguntei sobre essa questão política, se ele era envolvido. Porque eu cheguei aqui com a visão. Porque é com tantos embates que ele sofreu, né? E Sim. tem toda essa visão. Eu achei assim que ele era um homem muito estrategista, que, tipo assim, que tinha. Acontecia uma coisa. Vai acontecer uma coisa amanhã. Hoje ele já estava ali planejando, pensando, meu Deus, tem que lidar dessa E forma. ele tava lá, a realidade é que ele tava só querendo paz na vida dele. É, Aí já construiu a igreja aqui. só queria, ele queria viver a vida, né, de certa forma. Ser Né? livre, E né? permitir que as pessoas também vivessem isso, né? Ser livre, ou seja, ele vai dizer, tem uma coisa que ele vai dizer que é muito assim forte, ele vai dizer que a terra é de todos, a terra é de ninguém, né? Então, como vamos pagar por algo que nunca nos deram? Então, a terra, ela é de todos, né? Então ele vai dizer que a terra foi dada por Deus. Então a terra pertence a todos. Por que eu não posso plantar ali, né? Por que eu Justo. não posso viver a minha vida dessa forma? Então as pessoas acabam condicionando a vida do outro ao seu padrão de vida. E aí o conselheiro rompe esse padrão com a construção desse belo monte. Eu queria perguntar muita coisa ao Antônio Conselheiro, Ah, eu também né? fiquei curiosa agora. Tem muita coisa assim que, né? E, assim, esse fato de tratarem ele como esse, né, Lunático. como esse lunático, fanático. Claro que eu compreendo o conceito como uma pessoa pacífica, né, sóbria, uma pessoa que não era dada a vícios, é, que dormia na maior simplicidade do mundo, dormia em esteira, não tinha preocupações com o que vai comer amanhã, o que vai comer Só mais daí ele tarde. já tira, né? Então, A assim, era uma imagem que a gente se pessoa. cria, né? Então, assim, Sobre se a ele. gente for ler as pregações do conselheiro, a gente fica, assim, maravilhado. Ô João, como podemos manter a memória da Guerra de Canudos viva nas nossas memórias? Quais são as formas? Assistindo o Pod 7, certo? Arrasou. Então, assim, Vamos julgar. porque esses são espaços de memória, né? O Fala 7, né? Pod 7. O Fala 7. Então, assistindo o Fala 7 também essa produção que vocês fazem aqui, esse podcast, dessas entrevistas e tudo mais, É um é uma forma de meio. preservação dessa memória, de trazer também outras questões que não só são canudos, né? Eu vi que vocês entrevistaram sobre a agroecologia e outras coisas mais. Então, assim, para o conhecimento dessas pessoas. Então, a preservação da memória, ela surge a partir da inquietação, né? Nossa, de que é preciso se contar o que aconteceu, né? Sim. Então, nós somos o reflexo do passado, mas a gente tem que, se a gente continuar vivendo como foi o passado, muitas vezes a gente acaba entrando por caminhos um pouco mais estreitos. Então é preciso recontar essa história, né? Rememorar eh, e resistir, né? Então o Fala 7 ele é um espaço, né, que contempla essa preservação da memória. Uma forma também além das obras, né? Dos Sim, historiadores. muito. Uma trincheira. O Fala 7 é uma das trincheiras, mas, por exemplo, as leituras bibliográficas que nós temos aí da literatura também é outra trincheira. Então, ler outras produções bibliográficas que não sejam os Sertões de Euclides da Cunha, nem aquilo que os militares escreveram, também faz com que essa Canudos de Antônio Conselheiro, do Belo Monte, onde indígenas, negros, roceiros viveram, também seja destacada de uma forma mais a partir de um Brasil real, como diz o Machado de Assis, e aponta também Oriente Suassuna. E até mesmo entrando nesses movimentos sociais, deixando, tipo assim, uma forma de. Tipo assim, Eita, não sei explicar. Como se assim.
Ah, eu não sei. Participar do movimento E da de luta. movimentos sociais, Sim, referente, tipo assim, dando... Vim reforçando esse discurso, né? reforçando o sim, que eles sim, enfrentaram, tipo assim, não sim, vamos desistir, vamos claro. lutar, Ah, você entendeu? tem ideia, claro, quando se fala em resistência, em luta e tudo mais, pensa sempre sobre Canudos, né? Essa coisa da resistência Sim. contra o Estado, sobretudo. Então, da mesma forma em que o povo se organiza para poder construir um modo de vida, também o Estado, quando vê aquele modo de vida com uma ameaça, eles também se organizam para poder Destruir. dissolver aquilo ali, destruir. Então, assim, é preciso se manter Firme. firme e, assim, e agregar sempre mais pessoas para poder para essa luta, né? Até porque se Canudo fosse pequeno, seria derrotado na primeira E isso, na expedição, primeira né? incursão, né? Mas também o conhecimento, ou seja, Sim. conhecer também seu lugar, e aí as pessoas aqui de Itamira, de Aporá, né, da região, é preciso também conhecer meu lugar, né? Então, é preciso saber de onde eu venho, quem eu sou e para onde eu quero ir. Então, a partir disso, eu traço um plano, né? Ou seja, eu sei de onde eu venho, então eu tenho que lutar, porque minhas raízes precisam se manter firmes Sim, e, sim. e eu preciso ser regadas. E como é que eu rego? Assistindo Fala 7, lendo livros, me inteirando das situações, do que está se passando no mundo, Isso. passando na minha cidade, se passando no Brasil. Então, esses cenários vão nos ajudando a entender como nos mobilizar nessa luta. Preservar quem somos, né? É. Quem foram os nossos Isso. antepassados. Nossa cultura, né? É isso. Ô, João, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens que estão estudando pela primeira vez a Guerra de Canudos? Ó, tem um trechinho de uma canção de Enoque Oliveira e Fábio Paz, que vai dizer: deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Né? Ele vai dizer: deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens hoje, o jovem, todo aquele que assiste, é que continue falando, certo? Se expressando a partir da arte, a partir da música, do teatro, enfim, toda a arte, né, que é multifacetada, e falando, crescendo e lutando aí para que essa luta, para que essa experiência de vida ela não seja esquecida, né? É a experiência de vida com relação a si próprio, a Canudos, a outras tantas histórias que surgem. Então, estudem Canudos, estudem os movimentos sociais, as lutas, né, do nosso Brasil, sobretudo, que a gente na escola estuda muito a Europa, né? Essa visão eurocêntrica. Essa visão eurocêntrica e esquece de estudar mais o nosso A Brasil, nossa as lutas que realidade. acontecem, sobretudo no Nordeste. Então, estudem o Nordeste, estudem o Sertão e ouçam Que aí aí talvez o Fala muitas 7. pessoas vão se encontrar como você se encontrou, né? Sim, não, com certeza. Então, se encontrem, né? Se encontrem aí nessas narrativas, nas produções, escrevam, né, poemas. Eu comecei a escrever poemas aí, de amor, depois eu fui escrevendo outras coisas. Vai Homem se romântico. apaixonar. Então, assim, Sabe, você é vai isso. conquistar a mulher. Então, um abraço a todos, né, que nos assistiram, vão assistir depois e que possam construir aí as suas narrativas a partir de uma série de coisas e pesquisem, né? Pesquisa é tudo. Então, gente, por mim e por Camila, a gente Vai até amanhã continuar. para falar um pouco mais de Canudos, né? Sobre movimentos sociais, sobre livro. Mas temos que chegar ao fim. Gostaria de agradecer a João pela sua contribuição tão rica. Eu gostaria de agradecer também a Camila. E estamos chegando ao fim. Nos siga nas redes sociais e até a próxima. Beijo, galera.